sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da parceria CKTV e Ravena Farmácia de Manipulação. Esta ação que é uma parceria voltada para o público feminino, uma homenagem, né? Uma forma de homenagear o mês da mulher. E nestes encontros da Ravena Farmácia de Manipulação, foram 3 temas trabalhados. O primeiro tema, saúde mental, o segundo de hoje, que é saúde física, e o terceiro, que vai acontecer, saúde psicológica e espiritual. E a gente quer, com esses encontros, fazer com que as mulheres elas tenham informações que facilitem a sua vida, que engrandeçam, que proporcione um bem-estar em todos os sentidos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. E temos hoje 2 convidadas, a Ravena, que já é parceira, a Jennifer e a Michele. É muita mulher. Gente, lugar de mulher para isso, é um lugar para inspirar, um lugar para empoderar e mais ainda para informar, porque uma mulher bem informada, ela tem mais saúde, ela tem saúde física, emocional e psicológica. E com você as palavras são suas, Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, Andréia. Primeiro, obrigada às meninas, a Michele e a Jennifer, por ter aceitado esse convite, né? As duas são atletas, parceiras da Ravena, então quando a gente pensou em falar da saúde física, que é um programa que a Ravena trabalha diariamente, nós preocupamos, além de manipular, como a gente já está no mercado há mais de 6 anos, a gente preocupa também em condicionar esse paciente para atingir o máximo de saúde. E a saúde também passa pela parte física, não tem como não passar. E aí, quando a gente fechou esse programa com a Andréia, nós convidamos as 3 atletas. Então, a Jennifer, a Michele e a Sinara. Então, a Sinara, que é a próxima convidada nossa, do nosso próximo podcast, que é dia 22. A Sinara vai falar um pouquinho também da parte nutricional. Sim. E aí, juntamente com a Lorena, que vai falar da parte de nutrição. Então, a gente vai ter uma parte física e nutricional. Então, especificamente falando da Michele e da Jennifer, ambas têm uma experiência muito grande com mulheres. Nós estamos no mês das mulheres. Gente, não é fácil. E no dia a dia vocês sabem falar melhor que eu. A mulher tem uma carga de trabalho muito alta. A gente já comentou, né, no podcast anterior com a Aline, a parte do tanto de afazeres que a gente tem, do tanto de pratos que a gente domina na mão. Até ela fez uma dinâmica, não sei se depois vocês viram. E ela fez comigo que eu segurava um monte de lápis na mão. E aí ela falou assim, você está segurando muita coisa. E a gente no dia a dia é assim. E ela equilibrou tudo, viu? Ela só veio derrubar um item no final. Parabéns, viu, Simone? Então, Guerreira. não é fácil. E assim, a Michele e a Jennifer me acompanham, eu tenho a oportunidade de malhar com elas. Eu falo que eu tenho a oportunidade porque primeiro eu tive que condicionar meu cérebro para entender a atividade física, para depois realmente fazer. Então, as meninas estão ali comigo no dia a dia. E eu queria que vocês se apresentassem, vocês contassem, né, um pouquinho da história de vocês. Um bate-papo bem tranquilo, bem leve. E que vocês tenham uma bagagem muito grande para contribuir com tantas mulheres que às vezes pensam que a atividade física não é para elas. Eu era essa, tá? Eu achava que não dava conta. Né? Quer começar, Michele ou Jennifer? Oi, gente, eu sou Jennifer, eu sou formada em Educação Física e atuo na área profissional como personal trainer há aproximadamente uns 4 anos. Eu sou especializada em grupos especiais e patologias crônicas. Eu comecei como personal trainer a domicílio, bem no início da pandemia. Né? Na pandemia? Foi um desafio imenso, principalmente pelo fato de ser a domicílio, então eu tinha que adentrar a casa das pessoas. Mas foi um trabalho desafiador, mas que me trouxe uma experiência muito grande em lidar com pessoas, porque é diferente você fazer o atendimento em um estabelecimento comercial e fazer dentro de casa. Então, mesmo a gente sabe, como personal, a gente acaba fazendo parte da família, de certa maneira, porque, graças a Deus, os nossos alunos, a gente tem um convívio de muito tempo, com a maioria deles, né, há anos juntos, então acaba que fica familiar. E quando vai para dentro de casa é mais ainda, né? Mas foi uma experiência que eu vou levar para a vida não só profissional e que me ajudou muito a saber como lidar com pessoas. E a gente sabe que nós mulheres, a gente tem
um jeitinho diferente e único, cada uma, né? Então, não tem como você seguir uma linha com todo mundo. Cada uma é um indivíduo, né? E acho que lidar com mulher é mais desafiador, porque eu também sou, né? Então, às vezes a gente entende e às vezes a gente estuda mais para dar o melhor da gente. Verdade. Você formou aqui? Sim, eu sou formada pela Unopar daqui mesmo. Sim. Tem só o... Ó, gente, aqui é bem ao vivo, tá? Então nós vamos às vezes mexer no microfone. Jennifer, aproxima Pode só um aproximar. pouquinho, isso, pra gente ficar Sim. a audição melhor. Porque às vezes a gente também olha aqui, tá? O pessoal que tá acompanhando, e aí eu já recebi esse alerta. Fala um pouquinho mais perto. Então a gente só pra acompanhar. Jennifer, pegando essa experiência sua, a pandemia mudou a nossa vida completamente. Divisor de águas. Exatamente. E assim, eu fico feliz quando eu ouço uma pessoa que ela na pandemia se posicionou, se mudou, fez de forma diferente, porque é um momento que tantas pessoas estavam em sofrimento, então se requalificar, se recolocar, foi muito difícil. Foi. Então, Foi um divisor de águas mesmo, principalmente para nossa área da educação física e da musculação. Porque há um tempo atrás, a musculação ela era vista só como luxo ou como estética, né? E a pandemia teve os contras, teve muitos problemas, muitas pessoas morreram, mas muitas coisas melhoraram depois dela. Verdade. E na nossa área foi isso. Hoje nós somos vistos como essenciais na saúde. Foi na pandemia que as pessoas entenderam que se você não praticar atividade física, principalmente a musculação, você tem menos chance de vida, você tem menos chance de sobreviver a uma cirurgia, por exemplo. Que foi o que aconteceu com a maioria. Olha, verdade. Então foi um divisor de águas na nossa área, sim. Segura esse gancho que eu quero te perguntar uma coisa sobre específico. Michele, conta pra nós um pouquinho aí de você, né? Pessoal, boa tarde. Eu sou a Michele Machado, sou química, educadora física, qualificada em patologias da coluna. Eu fui professora de Pilates por quase 3 anos. E assim, estou nessa área bem antes mesmo da faculdade. Nós todos, né? A gente se conhece, já deve ter aqui uns Tem mais 12 anos. Isso, mais de 10 anos. Como a Simone já citou, a gente hoje é atleta da Ravena, eu atualmente não participo mais, né, de competições, até por conta da carga horária de trabalho, por aquela questão que você comentou, Andrei. né, Sim. mulher que segura vários lados e tenta equilibrar tudo, às vezes nem sempre isso é possível, mas, enfim, a gente E a Michele tem um desafio, o Andréia, juntamente aí com a Jennifer, que é ser empresária no mundo de ser atleta. Ah, é? Tem mais Essa é uma informação interessante que não tinha. Conta um pouquinho disso. Não, é justamente isso que eu ia comentar agora, que tem coisas que em determinada época da nossa vida fica inviável, né? Sim. Eu mesmo parei com competições por conta dessa questão Você participava de que tipo de competição? de fisiculturismo. Ah, é? Isso. Eu fui tendo ideias com relação ao estúdio, fui crescendo nessa área, né? Graças a Deus, da educação física, a ideia de estúdio, que eu não comentei, mas atualmente, hoje aqui eu tenho uma empresa, que é o estúdio Michele Machado. A Jennifer trabalha lá comigo como personal. A gente atende, a Simone, a nossa aluna lá, a gente atende com hora marcada. São alunos até 3 por horário. Depois que surgiu a ideia de estúdio, que eu comecei a colocar em prática essas questões, eu abandonei um pouco o lado atleta, porque a Jennifer sabe, é uma dedicação assim, tem que ser 100%, ou você não consegue. Isso, não consegue fazer acontecer. E o atleta que compete, Isso, né? de competição. Vamos colocar aquele Porque que... você tem que estar ali além de estar com seu físico, se levar ele ao extremo, você tem que estar assim o tempo todo descansado, com o psicológico bom, independente de qualquer coisa, você tem que ir lá e fazer. Atleta de Michele, palco, tá, Andréia? Pode falar mais perto, pode ficar bem tranquila. Isso.
Pode ficar bem, porque aí o som sai melhor, a gente está recebendo aqui a informação. Isso. Atleta de palco, tá, André? É? Daqueles que sobem nas competições. Então, assim, Nossa. É, no fisiculturismo. Nossa Senhora. Isso. E assim, eu cheguei nessa ideia de querer competir porque eu entrei na academia para começar a fazer musculação, eu tinha uns 15 anos, né? Uhum. Porque era muito magra, sofria bullying na adolescência, que é uma coisa ainda comum. Ainda, bullying, né? por quem te incrível viu, que quem te pareça, vê, né? né? As meninas que são muito magrinhas ou muito assim, gordinhas entram na academia muito pela questão estética, fora Uhum. a questão da saúde, né? Que a gente Sim. lá da questão. Enfim, aí comecei a treinar e eu me dediquei por 3 anos da minha vida, assim, 100%. Nessa época eu não tinha intenção de levar para minha vida, assim, profissional a educação física. Não era o que eu queria, eu era estudante de química e treinava por esporte, só mesmo para melhorar meu corpo, meu físico, né, enfim. E aí eu me dediquei tanto nesse período de 3 anos que eu consegui chegar num nível assim que De eu competição. pensei, poxa, eu posso competir, Competir. né? Isso. E a Jennifer via, treinava na mesma época que eu. Olha A só. Jennifer sempre teve o corpão. Isso aí eu posso Não é bem assim. A genética. Não É a bem genética. assim. Não, mas Facilita. a genética dela é muito Eu já boa. achava que a Jennifer eu falava, não, essa aí não precisa sofrer tanto. E igual tô eu lá, Andréia, se espelhando nas duas, pensando que dia mas- que o meu corpão chega, Ô, entendeu? gente. E você já está lá, Simone. Ai, Eu ainda nem maravilhosa. cheguei. Faz parte. Cada um tem seu momento, né, Michele? E assim, eu pesava, você vê, eu tenho 1,71 m, se eu não estiver enganado. Eu pesava 47 quilos. Gente, Nossa, era Ela é muito magra, magrinha. ela é muito magrinha. E nesses 3 anos eu consegui, assim, subir com dieta e treino, muita disciplina, uns 12, 13 quilos. Nossa, Então eu fiquei, assim, esteticamente bem, né? Já competi, aí comecei a competir. Que legal. Passei pela experiência. Na época foi uma coisa promissora pra mim, porque as pessoas aqui, assim, vieram me conheceram. sim. E aí foi quando, assim, as pessoas iam tirar dúvidas comigo, mas eu nem fazia faculdade de educação física, né? Então Aham. eu não sabia tanto orientar, sabia o que eu levava pra mim. Se como orientar, experiência né? pessoal. Isso, Era compartilhar a experiência, Exato. né? Hoje não, hoje você já tem o conhecimento. Isso, aí assim, pensei, não, se eu conseguir comigo, Vai acho que eu conseguir com posso outra pessoa. com outras pessoas. Aí comecei a fazer a faculdade de educação física. E em sua opinião, quais são os pilares que determinam realmente a mudança do corpo? Porque tem gente que malha, Boa vai lá, pergunta, não é porque Andréa. tem gente que vai lá, malha, não tem. Por exemplo, quando eu começo a malhar, eu sinto que o meu corpo dá uma enchidinha, né? Dá uma enchidinha, mas não desenvolve assim. E quando eu busco, eu sempre busco no sentido de fortalecer, não é para ganhar. Mas, logicamente, todo mundo que olhar no espelho e quer ver o ganho, né? Toda mulher, né, no fundo, ela quer a curva mais certinha, aquela coisa toda. Quais são os pilares que fazem a diferença nesse resultado? Assim, claro que o Só, acompanhamento. Michele, só Vai ter que falar um pouco é, mais um alto. pouquinho mais Eu acho que é mais próximo e alto. mais alto. Isso. Agora chega. É ao vivo, gente. É. A todo momento a gente recebe. Aí, É só falar um pouquinho mais alto, É, nesse mas tom, isso. e você vai ficar bem. Então, eu, obviamente. Só pra você se entender. Fala no tom que você fala pra mim. Mais um. Isso, mais isso. Boa, Simone. Falar brava Você aqui. tá Fala brava, Eles vá. não estão acostumados com a gente Não, falando você leve. não, senhora, mais leve. um. Não são. Tá suave Primeira vez que eu demais. ouço alguém falar isso. Acho que a Jennifer É. não conseguiu falar tão tranquilo. Não, A essa gente não sempre é ouve, nossa, mas a sua voz não é assim. Eu quero saber se é a TV, o microfone, se é o Carol. É o momento, é o momento. Ó, faça de conta que só tem nós 4, que nós estamos aqui num bate-papo, num chá. Não, tá Pronto. faltando um pezinho pra ela. Ah, se pega ela o tivesse pezinho. me dando um peso Já aqui, ela pode fala assim, habitar, não, né? mais um. Vamos lá. É verdade. É isso mesmo. Assim, obviamente que o auxílio de um profissional, né, Faz diferença. faz toda a diferença. Só que o que eu vejo muito hoje? As pessoas entram dentro da academia, treinam, e acham que o profissional, ele tá 100% responsável por ela.
E não é bem assim, né? É lógico que eu estou ali dentro para dar um auxílio mental, físico e passar um treinamento eficiente, né? E com Para segurança. não lesionar, né, exatamente, Michele? dentro do meu ambiente de trabalho. Mas quando a pessoa ela sai ali da sala de musculação, ou até mesmo da sala do nutricionista, né? Se ela fizer um acompanhamento, ela também tem que estar comprometida com o resultado dela. Então, primeiramente, um dos pilares importantes é o auxílio de um profissional, Certo. né? Em segundo, ela está comprometida com ela mesma e fazer acontecer, porque assim, eu passei por isso, né? Sei o quanto é difícil, sei que às vezes a gente não tá com a cabeça 100%, mas você tem que conseguir... Não dormiu bem. Exatamente. É verdade. Sim. Mas você tem que conseguir, assim, separar as caixinhas lá no seu mental, Uhum. ir lá e fazer. E se dedicar. Exatamente. E outra coisa também que eu vejo muito, a internet hoje, ela é um ambiente que te ensina muito, mas que também te prejudica muito. Tem Porque uma linha tênue aí, né? isso, Entre existe. o ajudar e o E o prejudicar. prejudicar. É a porque forma de existem- utilizar, né? Isso. Existem Ah. muitas coisas ali que não são verdades. Então a pessoa fica ali com uma bagagem de informações na cabeça e não sabe o que faz, né? Eu uso Ela- um termo, Michele, isso. que é assim, é terra de ninguém. Isso. Isso. Então, tanto tem uma teoria que fala para Da você fazer liberdade, né? corretamente, Uhum. quanto encontra uma que também te ensina um método errado. Um jeito de malhar errado. Isso. Eu mesmo tenho muitos alunos que chegam pra mim e falam, eu vi isso na internet. Eu Isso. falo, meu Deus, com qual embasamento, né, que essa pessoa ensina isso. Infelizmente, tem muita gente que faz qualquer pesquisa no Google, Isso. sem nenhuma Uhum. referência, sem nenhum embasamento mesmo. E aí as pessoas se perdem naquilo ali Uhum. que elas estão fazendo. E o que, na verdade, é o foco deixa de ser. Que a pessoa é tanta coisa, é tanta informação. Assim, um exemplo bobo na área da nutrição. Pode comer gema de ovo. Outras pessoas afirmam, não pode, é muito Ah, gordurosa, gente. e não sei o quê. O Entendeu? ovo faz bem, o ovo faz Exatamente. mal, verdade. Na minha São os época, mitos eu- da internet, né? Isso. Sim. Na minha época eu comia até de madrugada arroz com ovo. Sim, Sim. Ovo com gema, Ainda tudo, hoje. e porque aí- é uma proteína que agrega bastante, né? Mas volta ao que ela falou de início, do principal, Ah. o acompanhamento de um profissional. Porque nós somos indivíduos. Não é porque funcionou pra sua amiga ou pra blogueira fitness lá, que ela faz uma dieta assim, que vai funcionar pra você. Que o treino Cada dela, corpo nossa, tem ela uma fez o individualidade. agachamento dessa maneira, funcionou pra ela, você é outro indivíduo. Então, a importância do profissional, de você ter acompanhamento de um profissional, é exatamente isso. Porque a gente vai estudar você, né? Uhum. A sua realidade, o seu estilo de vida, as suas limitações, né? E a blogueira fitness, a vida dela é de uma maneira, a sua é outra. Isso, existe a individualidade biológica, né? Isso. Cada indivíduo, o corpo responde de uma forma. Sim. E a questão da rotina também. Não, Nem isso- todo mundo tem a mesma rotina, então assim, o que eu faço, às vezes ela não vai conseguir fazer. Exatamente. Entende? E tem o próprio corpo, né? Por exemplo, se eu determinado alimento baixa minha pressão, né? Outra pessoa tem a pressão alta. Então, cada Nós corpo somos responde indivíduos. de um jeito. Então, a gente tem que entender e respeitar a individualidade, como ela bem Isso. colocou. Aham, então assim, voltando à linha de raciocínio, Ah, profissional, né? Pra poder te acompanhar. E quando você sai dali, é importante também você estudar. Eu estudava, eu lia, para eu não colher uhum. qualquer tipo de informação que outras pessoas, né, que simplesmente gosta de academia, treina por treinar, vinha me passar, que acontecia muito lá de aniversário. Aham. Ou, e assim, para você aprender e você usar aquilo ali consigo. Então, estudar, para você não acreditar em qualquer coisa, né? Adorei o que Que eu você costumo falou. falar assim, eu, por exemplo, eu não sou engenheiro, não entendo nada de parte elétrica ou de construção civil. O que outras pessoas me falarem, eu vou acreditar, porque eu não sei, né? Eu sou leiga. Então, Sim. assim, é importante isso, a pessoa sai dali, estudar, saber o que ela tá fazendo, se E é aquilo ali ter mesmo, consciência, isso, né? Ter consciência do que tá fazendo. E Perfeito. se comprometer. É isso. Até, o Michele, para poder questionar se tá certo ou Isso, não. com certeza. Para poder avaliar se serve para você. Essa questão que você falou do estudar, hoje eu falo assim, que a gente está falando de mulheres, né? Nós temos uma diversidade de informação. A internet ajuda, auxilia muito nessa parte.
Mas a gente tem que saber filtrar o que e para quem. Isso. O que eu vou ler, o que eu vou absorver, o que eu vou estudar. Uhum. Uma fonte que me dá embasamento. Por exemplo, estou num processo de emagrecimento. Não adianta eu, mesmo estando na fonte, eu tenho que saber o que eu vou tomar. Qual manipulado que serve para mim, que dá certo para mim. Qual exercício que encaixa com o meu perfil. Então, onde entra a assessoria, por exemplo, de vocês como profissionais, que vão nos direcionar qual que é o exercício ideal para aquele momento. É isso, porque, assim, hoje em dia tem demais isso, na questão de manipulados mesmo. Toma isso, toma aquilo. Mas a pessoa, ela nem sabe se ela está precisando compor aquilo no corpo dela, né? É a questão que eu te falei do auxílio de um nutrólogo, de um nutricionista, do né? médico. Isso, para te passar devidamente os exames, para você ver se realmente você está precisando daquilo. Que eu tenho muita aluna mesmo que fala, eu tô cansada, tô isso, tô aquilo. Eu não sei lhe falar o que ela precisa, né, para estar disposta. Eu posso dar o meu apoio ali moral e mental, né, durante o treino, para motivar, que isso é muito importante. Sim. E contar a sua experiência, isso, né? Exatamente. Comigo Porque funciona realmente assim. tem dias que você não está a fim de treinar. Mas assim, pelo menos eu fico com preguiça. Às vezes, de confissões da personal. Exatamente. Mas eu vou. Porque quando eu saio de lá, eu sempre falo isso pra minha Sai melhor. Eu saio melhor e eu nunca me arrependo de ter ido. Entendi. Ontem mesmo eu falei pra Jennifer, cara, eu tô com muita preguiça de treinar. Tava uma chuva, mas eu fui, saí de lá, pensei, putz, ainda bem que eu vim. Treinei. E é sempre essa a sensação. Por mais cansado que você esteja. Esses dias eu falei pra uma aluna minha mesmo, falei, você toma banho todos os dias mesmo, se você estiver cansada. É porque verdade. é obrigação sua. Treino É mesmo. Não é por gostar. Não é? Por Exatamente. Eu fiz É essa necessidade. conta, tá, André? Vou falar assim, de forma específica. Eu contabilizei o seguinte, eu alimento 7 dias, eu malhava 3. Então eu tenho 4 a mais do que soma do que eu malho. Então, na balança da energia, né, das calorias, nunca vai não fechar. fecha. A conta não fecha. É Não lógico, vai né? fechar. Então, assim, você tem 4 dias a mais De acumulando, consumo. igual, pensa, visualiza assim, um saco, uma sacola. Você tá colocando. E só 3 dias Só você tirou tira 3. dela. Não vai. Não vai. Nosso organismo é muito Não tem inteligente. Sim. Mas ele é condicionado daquilo que eu dou de input. Perfeito. Então, meu input era o quê? 7 dias comendo, só 3 gastando. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu preciso mudar essa régua. A gente tem que subir a régua, a gente tem que melhorar. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 5 dias De malhação. atividade. Ideal é que fosse todos os dias, né? Vocês sabem dizer melhor Gente. que eu. Mas também não tem que ser uma coisa sofrida. Tipo assim, o meu sábado, o meu domingo, também tem meus filhos. Hoje tem a você família. consegue quantos? 5 dias. É mesmo, Simone? De segunda a sexta-feira. Parabéns. Vou morta. Tem dia que eu vou morrida. Tem dia que eu chego lá e falo pra Michele, eu tive que tomar um negócio ali, tive que tomar meu pré-treino, tive que tomar umas coisas assim de auxiliar, que senão não vai. Não pega peso, não dá conta. E é tão engraçado que às vezes esse dia que você tá muito cansada, você chega lá e faz um treino melhor. Sim, às vezes Em acontece. dias que você estava bem. Comigo acontece sempre. Acontece sempre isso. Sim. Verdade. E esse pré-treino? O que é esse pré-treino que fortalece, que ajuda lá na hora do vamos ver? As meninas vão dizer melhor que eu ali com os demais alunos. Eu vou dizer da minha experiência com Certo. o público que eu lido, né, diretamente. Creatina, Andréia, é um divisor de águas pra mim. Por quê? Porque eu consigo ter força. Então Que ele, que é- que ele que gera é força? energia. Aquela fadiga muscular. Sabe assim, que você vai pegar um peso e aí você fala assim, eu não dou conta. E aí eu consigo pegar um peso e depois eu consigo manter ele por mais tempo. Porque o músculo ele fadiga menos tempo. Ele demora Entendi. mais para fadigar. Então, nesse sentido, para mim, foi um divisor de águas. A alimentação, porque uma coisa a Michele me orientou e assim, eu não me esqueci, desde o primeiro dia ela falou assim, o que você está malhando hoje, ele tem relação com o que você consumiu ontem. Então assim, o seu jantar, igual eu malho de manhã. Não é o que Então, você come agora não antes é de só malhar, é o de naquela ontem. hora. É o dia anterior. Exatamente. Que é o metabolismo normal, né? Isso. Exatamente. E várias vezes, antes que eu tentei ter uma prática de atividade física, eu comia o pão na hora de ir.
Eu comia um pão correndo, um pedaço ali de pão, um pouco de café e ia. Aquele pão, aquele café, ele nem chegou direito, ele nem foi processado direito no meu estômago para que ele pudesse até então virar um carboidrato para virar energia. Isso aí né? é para as pessoas que treinam em jejum, né? Que tem muita gente que fala, não consigo treinar em jejum. Mas aí eu falo, eu costumo perguntar, mas o que você comeu ontem? Jantei macarrão, fui no espetinho, comi arroz. Aí eu falo, mas E não pode jantar. como que você não Como consegue? assim? Então, assim, tem pra como mim, conseguir. super funciona. Tomo minha creatina todos os dias. Bato meu whey com uma fruta. Sim. E já junto dele eu coloco a minha creatina, que lá me dá sustância, me nutre. Olha Mas só. não adianta eu tomar, eu vou malhar 7 horas, eu vou tomar 10 para 7, ou 5 para 7. Eu tomo bem antes, para que Entendi. assim eu tenha Faz condição. efeito. Faça efeito. Jantar, também evitei um hábito, tá, André, de anos, que eu acredito que seja o hábito da maioria das pessoas. Jantar muito tarde e dormir. Faz mal. Gente, Prejudica faz demais. mal só para o seu estômago. Faz mal para o Cérebro. seu dente. Faz mal para o seu estômago. Faz mal porque fica muito mais ácido. Faz mal porque você tem uma noite de sono mais pesada. Então, assim, uma coisa que eu entendi, graças a Deus ao mercado que a gente está, que é manipulação, que você não é só comer. Você tem que comer bem, passar o dia bem, dormir bem. Então, hoje a gente vive uma realidade de várias mulheres que têm problema de insônia, que não dorme bem, que não consegue ter aquele tempo de sono. Eu, graças a Deus, não tenho esse problema. Eu durmo muito bem. Assim, posso passar um dia inteiro ali pilhada, trabalhar muito, muito, muito. Várias atividades, mas na hora que chega do meu momento de dormir, eu realmente desligo e eu durmo. Mas é uma realidade que várias pessoas não têm. Porque traz toda essa carga e não dorme bem. Não dormiu bem, no outro dia não consegue levantar às Agora, 6 horas para fazer uma prática. Quando eu malhava, Atividade. eu dormia melhor. Quando eu fazia alguma atividade física, eu tinha uma qualidade superior do meu sono. Né? Eu realmente, acho que eu chegava em casa, eu malhava à noite, eu chegava em casa e disse, nossa, eu tomava um banho, quando eu deitava já era uma beleza. Mas, e fora isso, a disposição. Quando você malha, você tem muito mais disposição. Quando você não malha, seu corpo fica pesado. É como se tivesse mais curto, né? Até a mobilidade, inclusive eu pegando o gancho aqui, a Laura Varenga, muito obrigada, Laura, por estar acompanhando conosco. Ela pediu, Que bom! falem sobre a mobilidade que muitas pessoas deixam de lado. Então já vou deixar aí o gancho para vocês. Só a gente finalizar, a gente passa aí para as meninas falarem de mobilidade. Um outro divisor de águas também foi ômega 3. Eu percebia que eu não tinha uma memória suficiente porque eu estava cansada. Então, o cansaço te consome a sua memória. Te consome a memória, você não tem produtividade durante o dia. E para finalizar essa questão, o intestino da pessoa que malha, há vários estudos falando que o intestino é outro cérebro Sim, que nós temos. sim. O intestino da pessoa que malha, ele funciona regularmente. Eu achava que era mito. Eu achava, não, ele não vai funcionar todos os dias. É horário britânico. Ele é reguladíssimo. Isso aconteceu comigo, eu acredito que várias mulheres também passem por isso. Que vai melhorar bastante. Tá? Aí repete a questão da Laura para a gente poder acompanhar as meninas. Falem sobre a mobilidade que muitas pessoas deixam de lado. Boa, Laura, muito boa. Muito boa. Obrigada, Laura. Quem vai falar das duas? Mobilidade. Eu sou totalmente sem mobilidade. Agora que eu tenho uma mobilidade melhor. A mobilidade ela é treinável também, né? A gente não, com o passar dos anos, a gente vai perdendo um pouco de flexibilidade por conta de postura errada ou por conta de trabalhar muitas horas na mesma posição ou estudo. Ó a postura. Enfim. Tô corrigindo. Que é onde vai começando a ficar torto, sentir dores, principalmente lombar, né? Nas pernas, nas articulações. E Laura, mobilidade não tem a ver com idade, tá, gente? Não tem, não. Eu custo a encostar a minha mão quando eu tô fazendo alongamento lá na ponta do pé. Olho pra minha colega, ela tá lá encostada leve, ela tá super leve. E eu, às vezes, não tenho a mobilidade que ela tem. Isso aí que você falou é totalmente verdade. Isso é Eu que dei aula de Pilates 3 anos, posso afirmar. Eu tinha alunos com mais de 60 anos que tinham um alongamento perfeito. Fantástico. Melhor do que muitos jovens que eu atendi no Pilates mesmo. E eu posso me usar de exemplo também. Hoje eu não atuo mais, né, como professora de Pilates, mas quando eu dava aula,
treinava muito, né? Fazia muita mobilidade no Pilates. E o meu alongamento era outro. Porque assim, você fica ali 1 hora fazendo treino de mobilidade e alongamento. Quando eu ia pra musculação, minha performance era outra. Porque aquele ditado é muito verdade, que músculo encurtado, ele não desenvolve. Não. Eu até tive Verdade. uma certa dificuldade tenho ainda, de desenvolver o glúteo, porque eu tenho um encurtamento muscular no posterior. Então eu tenho sempre que ficar batendo no alongamento do posterior. E eu vejo em muitos alunos que, às vezes, a falta de postura e na hora de fazer força durante o treino, não é nem porque a pessoa não tem força, é porque ela não tem mobilidade. Então, sim, tem que treinar a mobilidade. Inclusive, assim, se a pessoa tiver um tempinho, tirar ali 10, 15 minutos, todos os dias em casa. Na internet mesmo ensina treinos de mobilidade com vários profissionais excelentes. Eu sinto, o André, que a gente tem como se tivesse um déficit. Tipo assim, eu demorei a ter a prática de atividade física. A gente tem um período que você tem bastante. Quando você é jovem, atividade física, educação física, escola. E aí depois desse período, você dá uma parada. A não ser que você seja atleta, né? A não ser que você não tenha uma prática, vai diretamente trabalhar. Mas tirando isso, a maioria das pessoas não faz nem alongamento. Nem um alongamento básico em casa. Tá? Pessoal pedindo para vocês falarem assim bem mais alto e mais próximo. Não, mas tá comentando mais o dela. Porque o tom de voz dela é mais grave, mais fechado. Então. Ela tem voz de locutora. Ela tem. Voz forte de roqueira. Mas eu não sei porque ela tá ponderando. Solte a voz, Michele. Solte a voz. Que a Michele malha ao som do rock. Sim. O estúdio tem essa característica, então, né? Fala com vontade, Michele. Famosa pelas Exatamente. Todo mundo, nossa. O estilo musical do estúdio é diferente lá também. Eles estão nivelados. Os 4 microfones estão nivelados. Mas o som dela que é mais grave, mais fechado. Aí, se ela não soltar a voz... Você vai ter que falar igual assim, você fala lá com o Murilo, Isso. quando você vai pro show de rock, entendeu? Inclusive amanhã. Inclusive amanhã tem um. Amanhã tem. Amanhã é o teste. Ela convidou o esposo dela para um show de amanhã rock. Eu acho ótimo. Não, assim, mas é um estilo, André, muito particular. Então, assim, ou ele vai mascarado... É um gosto um pouco peculiar. Eu sou suspeita que na minha família todo mundo gosta de rock. Não, mas ela tá achando que é o rock médio. É rock Você entender que é o rock pauleira. É Pink Floyd e companhia. É desse. É heavy metal. Ainda tá leve em relação a isso. Não, então vamos... Melhor não mostrar nem Melhor. música. Tá se Depois pegando... você nos faz uma visita que você vai... Tá certo, eu vou lá. lá. Chega de surpresa lá. Tá certo. O estilo da Michelle, assim, você viu, ela saiu da menininha, Aham. mulherão e roqueira. Tá vendo? Não pra qualquer um. É, ó, Ela é eu bem nunca diferente. fui- Não, eu nunca e fui fisiculturista, barbezinho, gente. Na adolescência, não, né? Verdade? Verdade. Ela só tem aparência de Barbie mesmo, mas É só mesmo. aparência. É mesmo. E aí, conta pra nós como é que foi essa união da Michelle com a Jennifer. Sim. Como é que deu assim? Assim, são propósitos, né? Deus une propósitos. Eu e Michelle, nós somos amigas há mais de 10 anos. Nós nos conhecemos na musculação. Quando eu a conheci, eu estava finalizando a minha trajetória como atleta, que eu também já fui. E ela estava iniciando. Nós treinamos juntas, né? A gente tinha um personal em comum, que é o Natanael Alves. Muito nosso bem, mentor. um abraço pro Natanael. Abraço. Beijo, Natanael. Natan. E aí foi uma amizade que, não só no pessoal, mas no profissional também. Eu comecei a fazer educação física, ela começou também, a gente se separou um tempo, a vida uniu de novo, separou de novo, e foi assim, muito natural. Por isso que eu falo que Deus une propósitos. Concordo. Né? Ela abriu o estúdio dela há um ano atrás e já surgiu assim. Tem um ano já? Quase um ano, né? Vai fazer um ano agora. Sim, em maio. Final de Em maio. maio. Final de maio, nossa, passa rápido. Né? Nossa, Parece que foi muito. ontem.
Ontem eu tava me descabelando. Aham, eu Gente lembro. do céu. E quando ela estava abrindo o estúdio, eu já estava entrando em outro, mas eu acompanhei o processo dela também de abrir o estúdio. E as coisas foram acontecendo de uma maneira que nós nos unimos para trabalharmos juntas. E é muito fácil, né? Porque a gente já se conhece já faz muito tempo, nós somos amigas, temos basicamente o estilo de vida, o mesmo estilo de vida, a mesma visão como profissionais. Sim, eu trabalhei no estúdio, né, por quase um ano sozinha e graças a Deus a minha demanda hoje não me permite atender todo mundo que eu gostaria de atender. A Jennifer é uma profissional que eu confio 100%, né, em todos os sentidos, e aí foi a partir daí que surgiu a nossa união. Legal. Hoje ela atende os alunos dela, os que eu não consigo atender ela atende, e vice-versa. E assim a gente faz uma parceria excelente. Excelente. Que Excelente. bom. Não, fica à vontade. Eu conheço, né, assim, o trabalho das meninas, vejo ali, e uma das coisas que eu acho muito bonito, reverenciando a questão de ser mulher, é que a Michele, quando começou, e aí a Jennifer sabe dizer também, ela fazia tudo do estúdio. Sim. Então, assim, o abrir, o limpar, o organizar, o montar, Dá treinar o aluno, Faz dar parte do aula, empreender. as vendas. Empreender. Empreender é isso. empreender é isso. Empreender é isso. E assim, ainda faz, né? Ainda faço. Faz. Porque não é fácil. Ser empreendedor não é fácil, mas há uma visão diferente para quem empreende. Sabe, Andréia? Eu gostei muito da sua fala quando você fala assim de propósito. Sim. Há propósitos para se viver diferente para quem empreende. Então, aquele esforço de 5 horas da manhã, igual ela acorda, eu sempre chego lá e pergunto para ela, Michele, você acorda que horas? Não, eu acordo 5 horas. Eu penso, meu Deus, eu tô no esforço para acordar às 6. Acordar às 5 já não é tão fácil. E eu sempre falo, gente, É difícil hábito. levantar, mas depois que levanta, acabou. É hábito. É verdade. Só levantar. É mito ou verdade que a atividade física de manhã ela é mais, ela gera mais resultado do que à noite? Não, Boa isso pergunta. assim, isso é mito. Depende do indivíduo. Isso. Por exemplo, eu às vezes vou ter mais... Facilidade, isso, você às vezes fala. eu vou... Disposição. Né, nós duas, por exemplo. A Michelle é uma pessoa mais noturna. Ela tem muito mais disposição pra treinar e sim. dar o máximo dela à tarde pra noite. Se me Eu colocar já pra- não funciono à isso. noite. Pra eu treinar à noite, tem que ser assim, nossa, realmente, eu às não vezes a consegui. Jennifer chega lá e me pergunta, você já treinou? Eu falei, não, eu vou agora. Eu gosto de Já treinar são de 8h30. manhã. Pra mim, eu funciono melhor. Ela Eu fala. funciono melhor assim. E ela funciona melhor da tarde pra noite. Eu falo, não, Então, vou agora. A depende. Jennifer fala, nossa, você é louca. Ela Se me treina 8 colocar horas pra da treinar noite. de manhã, eu sou zero força. Mesmo? Então isso assim, é individual Sim. de cada um. É, Tem vai que de ver o cada horário que você tá pessoa. mais disposto. Tá. É mito ou verdade que banana favorece o treino? Não, é verdade. Assim, É verdade? a banana ela funciona como um pré-treino, mas existem vários outros tão bons Sim. quanto, entendeu? Quais? Pasta de amendoim. Suco de uva integral. Isso. É. São exemplos de pré-treino, né? Tapioca. Tapioca. Eu sou da tapioca. Eu sou Adoro. da tapioca. Meu Adoro. café da manhã é uma tapioca. Frango. Vitamina de Ovo. abacate, um ovo com queijo derretido. Essa questão, André, que você trouxe é importante. A alimentação, ela é aliada. Sim. Com certeza. Uma das questões assim, que eu percebia não é só cobrar da academia, da Sim. prática da atividade física. Exato. Não adianta eu morro lá, tiro foto, registro, mas depois eu funciona. enfio o pé no balde e aí eu vou comer tudo e mais um pouco. Não faz Então, assim, é sentido. uma coisa aliada à outra. Vocês Isso. têm mais propriedade também para dizer. As pessoas têm que lembrar e memorizar que nós, os profissionais, nós somos responsáveis por 1 hora dos seus outras 23 horas. Sim. A 1 hora que vocês estão treinando, nós nos responsabilizamos por aquilo ali. Pelo seu rendimento, pela sua atenção, pela sua performance. A gente vai puxar o máximo de você, mas é só 1 hora. Tem todo o resto. Tem o seu sono, que também é tão importante quanto o treino, o sono. Tem a sua alimentação, né? Tem o seu psicológico. Consumo de líquido, de água. Isso, o consumo Né? de Água, água. que é fundamental, Então, não verdade. é só o treino. O É um treino é só 1 hora. É verdade. Tem um dia inteiro pela frente, uma noite. Isso é.
é o aluno fazer a parte dele, né? Sim. Que Sim. muita gente, às vezes, assim, acontece com todo personal, a pessoa virar pra você e falar, ai, tô demorando tanto ter resultado, mas você passa o treino ali dentro do seu ambiente de trabalho, né? Com eficiência. Mas o que a pessoa faz quando ela sai dali, Isso. né? Verdade. Ela tem que olhar pra isso. Eu sempre fui uma pessoa noturna. É, Sempre. Assim, dei aula vários anos, 10 anos. Trabalhava muito no período noturno. Então, se dormia sempre mais tarde, o que é uma condição que eu ainda trago. Então, assim, eu ainda trabalho, meu organismo ainda é totalmente adaptado para Eu sou isso. tão noturna que, assim, mesmo eu acordando 5 e pouco da manhã pra trabalhar, eu não consigo dormir cedo. Eu posso chegar em casa, é raro, mas acontece. Se eu chego 9 e pouca da noite, eu vou dormir meia-noite sempre. Eu não Gente, consigo dormir. Sabe o que eu fazia? Na época que eu tinha que estudar, fazer monografia, aquela coisa toda, eu chegava em casa do trabalho cansada, tomava banho, jantava, deitava, dormia das 8h30 até a meia-noite. Aí acordava meia-noite, 1 da manhã e ia produzir. Aqui a Laura está perguntando quais são os alimentos não devem ser consumidos para treinar. Boa pergunta. Antes do treino, evitar comer em excesso proteína, porque ela não vai te auxiliar ali no seu treino, não vai te ajudar. Ao contrário, talvez ela vai te atrapalhar, né? Fica pesado. Isso, que isso aqui é ovo, frango, carne. Tenta optar mais por Gordura, carboidrato. isso, gordura e carboidrato. Mais carboidrato, gordura e que vai gerar carboidrato. energia Me dá um necessária. exemplo dessa gordura, assim. O pessoal, o que A que pasta de seria? amendoim é uma ótima fonte Sim. de gordura, um ótimo pré-treino. Se amassar ela ali com uma banana. Mas é um pré-treino, não é como você costumava Não é o fazer. consumo. Eu vou treinar às 5 da tarde, eu vou comer a pastinha Um de 15 pedaço para de 5. pão, 15 para 5. Não. Exatamente. É organização. Isso mesmo. Comer, faltando 15 minutos pra treinar, É melhor você não a comer. mesma coisa de não ter comido, porque não dá tempo ali de Não. o seu corpo processar e você ter energia suficiente pra treinar. E as famosas barrinhas de proteína? Assim, viu? O pessoal não vai consumir uma barrinha de proteína. Tem uma diferença da barra de proteína para a barrinha de carboidrato, né? Tem. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, assim, desse. Assim, a barra de proteína, né, o nome propriamente dito já diz, ela funciona ali como uma... Às vezes você tá muito corrido, não tem tempo para poder comer uma proteína, um ovo, ou um peixe, ou um frango. Você vai lá e come a barra de proteína, que é como se fosse uma substituição. Isso. E é também uma válvula de escape para quem, né, Uhum. gosta muito de doce. Os doceiros Com de plantão. certeza. Gosta de consumir. Boa. As barrinhas de proteína. E aí, assim, para você não comer o doce, né, você vai lá e come ela. Pegando esse gancho, Andréia, o açúcar, ele inflama o organismo. Então, assim, nós somos totalmente, uma vida inteira, somos condicionados a consumir açúcar, industrializados, processado, embutido, enlatados. Então, o açúcar, ele vai nos condicionando a ficar dependente. Vou usar esse termo, né? Uhum. Ele gera uma dependência que você está feliz. Consumiu doce, está tudo ok, está ótimo. E aí, um exercício dolorido é tirar o açúcar. Eu falo por mim. Eu estou... É É dolorido. igual os Alcoólicos Anônimos. eu estou açúcar anônimo. Eu cortei 2 dias já, não é fácil. Eu sei como que é, também tô nessa aí. Tô há 3 semanas e 2 dias. É sem mesmo? consumir açúcar. Só o da Gente. fruta que eu tenho consumido, né? Que é o que a gente precisa. Né? Deus não fez as frutas à toa. O açúcar que a gente precisa está nelas. Nos Como é que legumes. tá seu sentido? Assim, como é que você tem sentido cortar Olha, o açúcar? A verdade, a primeira gente. semana... A verdade absoluta. A primeira semana foi bem complicado para as pessoas que conviveram comigo. Você teve muito Porque, estresse? sim, com certeza, Tá né? explicado. Aí, Eu não cortei mel. Assim, eu cortei açúcar. isso, quitanda, Mas o mel é chocolate. ótimo, ele não é não industrializado. cortei. O Não, mel ele não é bom. industrializado. O mel é muito bom. A primeira semana é bem difícil, é muito complicado, né? Porque você sente muita necessidade, né? Principalmente depois eu gosto de comer doce depois do almoço ou depois da janta, antes de dormir. E eu cortei. Então ele fica te lembrando aí, seu cérebro, eu preciso de um doce, preciso de um doce. E isso gera um estresse mesmo, não tem como.
E olha pra geladeira e vê um doce. Graças a Deus não tem. Ou a estratégia é Boa! Ter fruta. não estocar doce na sua casa. Sim. Não compra. Não compra. Você vai consumir aquilo que você ganhar de alguém, se você tiver em alguma confraternização, um aniversário, enfim. Não compra e deixa em casa. Já é, nossa, uma dica que te ajuda muito. Vale ouro. Mas se você superar a primeira semana, a segunda já é mais tranquila, você não sente tanta necessidade. E investir em fruta. O que eu tenho percebido? É comer mais vezes. Não me faz procurar o doce. Sim. Não me faz procurar pelo açúcar. Porque aí você tá sempre com aquela sensação de estômago cheio. Aí por isso que, como adepta da tapioca, a tapioca me dá essa Saciedade. nutrida, essa saciedade. Verdade. Que evita essa compulsão pelo açúcar. Tá? Eu vou voltar um pouquinho para o treino. Né? E eu vou fazer uma pergunta porque acontece comigo. Toda vez que eu começo a fazer atividade física, eu sinto uma coceira nas pernas. Eu não sei se é. Eu sei que é circulação, é um problema de circulação, mas eu não sei se depois ela acostuma, porque eu já malho direto, ele não para. A perna coça, irrita, incomoda. Aí tem uma hora que eu paro de malhar, porque eu não aguento, a perna fica muito irritada. Isso é comum ou... Assim, sempre que você treina, você soa muito? Não sou de suar muito. Não é de sua mão. Não. Você só sente assim um formigamento. Sim, Né? muito Você formigamento. falou da questão da circulação, você tem? Tenho problema de É circulação. bem provável. Mas você tem que insistir. todo mundo tem que insistir. Eu insisto, ela não acostuma. Aí eu chego uma hora que eu digo, não quero mais não. Mas é só a perna, Só a perna. esse inchaço é todo Só o a perna, corpo. Só a perna. Coxa e pé. E É que assim, aonde a gente faz mais força, tem um acúmulo maior de sangue, né? Então, como você falou, não sei qual que é o seu problema, né? deve ser Da problema circulação. circulatório. E também tem a questão Mas- da retenção de Isso. líquido. Tem Então, um acúmulo de sangue ali naquele local, por isso que o pessoal, depois que termina de treinar, tira as fotinhas no espelho que tá inchado. Porque tá né? colchão, né? aprendi essa. Isso. Quero comentar o que eu aprendi essa As semana. fotos no espelho não são em vão. Não. É mito ou verdade que só dá resultado do treino se postar foto no Instagram? É verdade. quase isso. É verdade. É verdade. Gente do céu, todo mundo posta. Descobri essa semana que a dica para as mulheres, Tá. tá? Vai usar um shortinho, vai sair de casa, faz Mas- agachamento. Faz agachamento. Agacha muito. E aí o músculo cresce, então fica aquela Nossa. coxa bonita. Então assim, eu não saio mais de casa sem agachamento. Vou fazer o Quem Leandro me nunca esperar fez 15 isso? minutos pra fazer um agachamento. Ai, ai. Brincadeira, mas é verdade, não é? É Michele? Não, eu já tinha ouvido falar disso, já. Sem agachamento. Sem? Não. Sem agachamento, eu acho que já dá. Já dá Ah, certo. não. O ponto de vem, certo? Não é 100, na ausência não é 100, É 100 Sem vezes. repetições. Uma centena de Vai agachamento demorar não mais dá. que 15 Não minutos. dá. André, voltando a essa questão Ah. sua, é importante, tá? Você, como mulher, fazer uma avaliação. Gente, não esqueçam. Façam consulta regularmente, rotina ginecológica, Sim. rotina para ver se você tá bem. Porque essa questão que você comentou, a circulação, já é algo que talvez te incomode há mais tempo. Sim. E acaba te afetando, porque você incha, não, eu tô me sentindo mais, tô sentindo que eu engordei. Talvez não é nem que você engordou, porque você inchou. Você tá Isso, retendo atenção. líquido, Uhum. você tá inflamada. Então aí que eu provável. comentei a questão do açúcar, o açúcar realmente nos inflama. Sim. É o exercício diário, então tem que avaliar como um todo. É importante a gente falar no mês das mulheres que a gente tem que se cuidar. É uma chamada importante. O autocuidado, eu acho que é um assunto importante, a atividade física, a questão da preocupação com a atividade física, não somente pela estética, a estética ela vem de bônus, Sim, né? Mas é principalmente pela funcionalidade do corpo, pelo bom, né, desempenho de todos os órgãos, que cada um tem um papel e é um computador incrível. Nosso corpo humano é incrível, perfeito, como né? tudo se encaixa, como Sim. tudo tem um papel importante, né? Ah, isso aqui não serve para nada. Deus não fez para não fazer, para não servir. É, o corpo Tem um papel, tem uma Uma importância. função é importante. adaptável. o corpo E a humano. atividade física, ela faz com que todos os órgãos eles entrem em atividade para que tenha um melhor desempenho, né? E você trabalha mais com treino de musculação mesmo. Isso. Não, musculação. você acha que falou alguma coisa de Pilates? Fui professora de que você é Pilates, professor de sim. Pilates.
cada atividade física ela tem um resultado mais direcionado, né? O Pilates tem um tipo de resultado, a musculação tem um outro, a corrida tem outro, a caminhada, sei lá. Com certeza. Né? O CrossFit, né? Quer falar um pouquinho disso? Do que vocês, né, atuam, Vivenciam, tá? Do que né? vocês vivenciam. A musculação, tem várias modalidades, né, de esportes, tem. Mas a musculação, ela é indispensável e essencial para todo mundo. São os músculos que protegem os nossos ossos. E não existe outra maneira de você adquirir músculos se você não fazer musculação. Certo. Não é no CrossFit, não é no Pilates, não é no na funcional. É na musculação. Por isso que a gente Entendi. fala Tá que a vendo como é musculação, importante? ela a não musculação- é uma questão de gosto ou Não é gostar ou não porque eu gostar. gosto de fazer musculação. Não precisa de você gostar. É indispensável para a sua qualidade de vida, para a sua velhice. Pra juventude. É agora que você Longevidade. constrói a sua velhice. Como que você quer envelhecer? Você quer envelhecer com autonomia ou você quer envelhecer com dependência? Você quer levantar do sofá sozinho As ou perguntas você quer que transformam, ter, né? o auxílio de outra pessoa? Entendi. Você escolhe agora. Uhum. A Adorei, musculação. gente. Você Muito pode bom. gostar de crossfit, gostar de beach tênis, gostar de funcional. Ok. Beleza. Mas a musculação não é uma questão de gosto, é uma questão de escolha, Necessidade. de como você A quer. musculação Eu hoje assisti ela é um- clínica praticamente. Sim, Ela é porque- ela é clínica. clínica. É Sim, mesmo? porque muitas pessoas hoje buscam por indicação médica mesmo. Que ela precisa fazer musculação, Isso. que o corpo humano precisa ter músculo. Eu procurei pela dor. Então, assim, tem Exatamente. várias pessoas, as meninas vão complementar, que procura a musculação, o estúdio, a atividade física, porque tá com dor. Porque a coluna lombar já tá ali sofrendo, já tá Isso. pesada. É porque a pessoa, a gente fala que a pessoa é sarcopênica, quando ela não tem massa muscular, né? E aí, consequentemente, ela vai ter dor no corpo todo. Vai. Porque o músculo, ele que segura a nossa estrutura, Se né? você não tem um Se você músculo, não tem, é a sua articulação que vai ter que dar conta, que são Exatamente. os joelhos, são os É onde ombros. vem a artrose, Isso a falta mesmo. da cartilagem. Que vai desencadeando vários Então, outros você problemas. precisa Tá vendo, fortalecer. Simone? Que a gente E conversou aí, recente. é verdade, pegando essa questão, eu preciso esperar a dor chegar? Não. É. Não. São escolhas. Eu posso suplementar, tá, Andréia? Eu ia dizer, eu posso sair para matricular na musculação? Já quiser nos Gente, acompanhar aí. deu um jeito. Eu tenho que fazer por Sim. mim o que ninguém faz. Exato. E a prática de atividade física ninguém faz por você. É igual a faz. Jennifer comentou, não é porque você gosta, você precisa. É Tem que fazer necessidade. Mesmo sem gostar. E Nossa, independente a musculação de não tem como. estar ou não com dor, eu vou puxar para o nosso mercado, eu posso suplementar, eu posso tomar um colágeno tipo 2, eu posso Sim. tomar o C2, Sim. posso tomar condroitina, glucosamina e vários outros ativos que a Olha gente tem só. no mercado, para que eu não venha a ter a dor, para que eu venha a repor aquilo que, o médico achou que eu preciso repor, então eu não preciso esperar a dor chegar. Então eu gosto muito quando a Jennifer fala assim, eu vou malhar para velhice, eu não tô Sim, malhando agora. É isso Eu não mesmo. tô pensando hoje, eu tô pensando que a gente vive mais. E tem que ser Perfeito. agora. E a Não mulher espera vive você muito envelhecer mais. pra você decidir. Imagina porque que não tem agora como. você tem que construir um depósito de músculos para Sim, sua, pra velhice. Isso. isso, E não pra é só sua pra maioridade. velhice. Se você Para acompanhar os filhos, para ter pique. Isso, pra ter qualidade de vida. E até em casos de situações que você não tem controle. Se você sofrer um acidente, por exemplo, ou precisar fazer uma cirurgia. Se você Sim. não tiver músculos de reserva, a sua recuperação vai ser muito complicada. Excelente, excelente colocação. Gente, olha a riqueza desse bate-papo, né? Olha só como se... E tranquilo, tá vendo, Michele? Bem tranquilo. Então, assim, muito rico. Ela é tímida. Nós estamos aqui... Nós estamos a mais ou menos 3, 4 minutos do término, e eu queria que vocês fizessem as considerações finais, né, em relação a esse tema, em relação à mulher, né? Qual o conselho para as mulheres em relação à atividade física? Por que é tão importante? Porque todo mundo está muito associado músculo a homem, né? O homem é o portador do músculo, mas a mulher precisa, e isso é clínico, como a Michele colocou, mas qual conselho vocês dão? E aí vocês podem olhar para a câmera e falar com quem está nos assistindo, tá certo? Fiquem à vontade, converse com as mulheres de casa, as nossas seguidoras, e
dê a sua mensagem para o mês da mulher sobre a importância da musculação para o corpo da mulher. A importância. Vamos lá, então. Mulheres, nós sabemos que quem conduz mesmo as decisões somos nós, né? Quem decide no fim das contas em casa como que vai ser as coisas, quem direciona, quem gerencia, somos nós. Independente se você é casado, se você mora sozinha, ou se você mora com seus pais. Tudo parte das nossas escolhas. E talvez você sendo sempre martelando na mesma coisa. Ah, mas você não faz isso, você não faz, e fica brigando. Não funciona. Você tem que ser o exemplo. Não tem nada que funciona mais do que o exemplo. Então seja, né? Quando a gente quer que o outro seja, a gente precisa ser primeiro. Então, eu acredito que praticando... Palavra fala, o exemplo arrasta. Isso, o exemplo arrasta. Então, seja você o exemplo de autocuidado, né? De cuidar da sua qualidade de vida, do bem-estar da sua família. Tudo depende da sua saúde, porque sem a saúde a gente não consegue fazer nada. E nós vamos falar de alimentação, né? No próximo encontro vamos falar de alimentação. Exemplo. Isso, e que é coisa melhor do que uma mulher com autoestima alta? Sim. Outras coisas pode até não estar legal, mas se a sua autoestima estiver boa, Exatamente. Já tá valendo. Tudo funciona. isso. Tudo outras funciona coisas melhor já, no ambiente isso. que uma mulher está Exatamente. com a autoestima em dia. E, Sim, gente, como- nada melhor pra deixar uma mulher com autoestima alta do que tá com um físico legal. Ô, Michele, sem contar que a atividade física também ela combate o estresse, a Com ansiedade, regula a pressão. Isso é científico. Isso é Ah. fato. A Então, libido fica melhor. verdade, Amiga, sim, muito verdade. melhor. Porque a Muito libido- melhor. eu acho que isso dá um podcast exclusivo, tá, gente? Com certeza. Muito bom. E assim, as meninas, cada pessoa encaixa a atividade física com aquilo que ela almeja para o corpo Sim. dela. Com certeza. Então, assim, as meninas dosam o músculo, que tanto de músculo que elas querem. Então, assim, se quer, fica com o braço mais forte, a barriga Isso. mais chapada, a perna mais grossa. Então, assim, a prática da atividade física, a saúde física da mulher, cada uma tem o seu modelo. Tem como você direcionar, com Tem. certeza. Tem como. Então, na academia a gente encontra pessoas que são mais para a linha de competição, como a Michele era. Aquelas pessoas estão mais preocupadas com a saúde e aquelas pessoas estão mais preocupadas com o físico, mais ali Estética. firme, com a parte estética. Com performance também. Hoje a gente tem muitos atletas, né, de outras modalidades, do beach crossfit, tennis, por crossfit. exemplo. Sim, Então a musculação ela tá na base de tudo isso. olha só. E tem para todos. E tem para assim, todos. uma coisa que a gente não comentou aqui sobre treinamento, que é muito importante, é a pessoa fazer cardio, né? Sim. Para trabalhar a capacidade cardiovascular para você render no treino de musculação. Olha só. Porque acontece muito da pessoa chegar na musculação, faz assim um exercício e a pessoa está extremamente cansada. E isso é a falta do musculação, cardio, do funcional. Olha só. E tá você vendo? começou falando da pandemia, isso foi um divisor de águas Sim. na pandemia. Foi. As pessoas que não tinham a capacidade respiratória, o cardio que estava debilitado. Com sobrepeso, com certeza. Exatamente. Ok. Muito bom, gente. Tá vendo como foi rico? Sempre é, Sempre Andréia. é, Sempre a gente sempre vem é. cá, a gente aprende um pouquinho mais. Verdade. As pessoas que puderam acompanhar, quem não pôde, vai ficar o link para que vocês Pode acompanhem compartilhar. também. Você quer fazer os... Não, fique à vontade. Agradecer a Michele, a Jennifer. agradeço. A Michele Obrigado. e ela e a Jennifer, elas pararam o estúdio para vir aqui. Olha Quando ela só. me contou, não, eu vou fechar lá nesse horário, eu vou... Eu falei, olha a responsabilidade, porque tem toda uma agenda de Tem, remarcar sim. aluno, de colocar, pedir para agendar outro horário, talvez não consiga. Então, assim, de agradecer vocês pela presença, participação. Com certeza vocês vão fazer diferença para aquelas pessoas que vão poder ouvir, ou que não puderam ouvir ao vivo, mas que vão ouvir depois. Para essas pessoas faz muita diferença. A informação, André, ela é aberta, mas quando ela é direcionada de uma pessoa que você conhece, ela tem muito mais riqueza de detalhes. Então, nós